A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de assistir ao vídeo que você escolheu, eu tenho um recado aqui para você. Aqui na descrição você encontra o link para a minha livraria digital com todos os meus livros disponíveis para você adquirir e ler imediatamente. São estudos aprofundados sobre diversos temas da vida cristã. Clique agora e conheça toda a livraria digital do pastor Marco Feliciano. Que Deus te abençoe. Pastor Marcos Feliciano! Pentecostal que não faz barulho. Tá com defeito de fabricação, não é? O diabo tem jogado na sua cara, falado pra você que você não pode mais, você não vai mais. Quem é o diabo para colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Homens tomam o que homens dão, o que Deus dá. Tá pra nascer um macho que tire. Os Samalates e Tobias que falaram que essa festa acabou, morreu, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque se ninguém pode falar, eu posso, porque eu nasci nessa tribuna, eu nasci aqui, eu sou prova de que Deus pega o menino do mato e coloca entre os príncipes da terra. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Que maravilha ver essa igreja tão abençoada e hoje cheia de testosterona, né? Fazia tempo que eu não via tanto homem reunido num lugar só, né? Aliás, no Brasil em que a gente vive, eu achava que isso já não existia mais, né? Ai, pelo menos um entendeu aqui, né? Homens vitoriosos. Amei esse negócio, gostei. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida desse lindo ministério, pela vida do nosso pastor Silas Malafaia, nosso profeta, ao pastor Silas Filho, que me recebeu com tanto carinho ali, ao Silas Neto, é o terceiro já, né? Será que depois vai vir o quarto também, Silas? Ele sorriu, fez assim, que bom, né? Pastor Gabriel, obrigado por ter aceito aí o nosso nome, indicado o nome para estar aqui. Pastor Elcio de Assis está ali. O Elcio já está velhinho também, né? O Elcio já é um ancião nosso. Deus te abençoe, viu, Elcio? Eu quero aqui também cumprimentar o deputado Sócios Cavalcante, meu amigo, meu irmão. Tá no olho do furacão. E eu estou dando glória a Deus. Eu disse, ele riu quando foi a minha vez, agora é a vez dele, né? Deus te abençoe. Eu quero cumprimentar dois amigos aqui. Um é o pastor Messias Santos. Está ali no cantinho. Conhece ele, pastor Silas? Fica em pé aí, Messias. Aquele moço ali, ele tem uma igreja lá no Portão de Ferro, é isso, né? Ele é cantador daqueles corinhos de fogo que só Jesus na causa, né? Deus te abençoe, uma alegria te rever, amigo. Deus te abençoe. E o outro é o pastor Arão. Pastor Arão, fica de pé, por gentileza. Pastor Arão é pastor de um lindo ministério aqui no Rio de Janeiro também. Eu preguei na igreja dele umas semanas atrás, postei um vídeo, o pessoal perguntou se era da Congregação Cristã do Brasil, né? Lá as mulheres têm o costume de usar véu, né? Só que é uma igreja que eu não entendi nada. As mulheres de véu e o púlpito cheio de jogo de luz, painel de LED. Eu falei, ele está revolucionando tudo lá, né? Aí eu convidei ele para vir aqui, ele veio. Obrigado, pastor Arão, Deus abençoe, viu? Uma alegria. Vamos ler um trecho da palavra do Senhor? Vamos estar em pé? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10. Capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, o versículo é o de número 19. Deus está aqui. Lucas 10 e 19 está escrito: Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo,
e nada vos fará dano algum. Amém? É um versículo só, eu vou ler mais uma vez. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Você pode pegar na mão do irmão que está do seu lado? Isso. Quebrar um pouquinho aqui o ritmo. Aperte a mão dele com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar, varões. Senhor, mais uma vez nós oramos e imploramos a sua misericórdia. Que os céus fiquem baixinhos aqui na DEVEC. Que este lugar seja tomado pela presença do seu Espírito. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem da penha. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho, que ao final da pregação, se o pastor Silas permitir, ele vai cantar um louvor para nós aqui. Pastor Odilton, eu deixei para falar do senhor por último, porque o senhor está em forma. É o senhor que está dizendo. Eu falei para ele que está parecendo o George Clooney para fazer as amizades, mas não tem jeito. Homem é muito sincero, né? Cheguei ali quando eu falei, mas que barriga é essa? Não tem jeito, é homem assim, né? Homem é diferente de mulher, né? A mulher chega na outra e diz: nossa, que cabelo lindo, você está bonito. Quando vira as costas, diz: você viu aquela baranga? Você viu? Homem não, homem fala na cara, senão, que barriga é essa? Quando termina, vira as costas e fala assim: gente boa aquele cara, né? Nós somos sinceros e falamos a verdade. Amém, senhores? Queridos, o texto que eu li é um texto conhecido, é um texto simples, é um texto estabelecido no livro do médico Lucas, é um texto profético e é um texto de batalha. Jesus, logo depois que fez o seu primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia, o seu ministério tornou-se conhecido e ele perdeu sua vida privada. Desde o dia em que ele transformou aquelas taças de água em vinho, as multidões começaram a correr atrás dele. Jesus veio à terra num tempo em que o povo judeu vivia debaixo do jugo do Império Romano, o império mais cruel da história. Eles eram tão cruéis que eles conseguiram transformar Israel num povo escravizado na sua própria terra. Mais de 75% do ganho de um judeu do tempo de Jesus era utilizado para pagar os impostos a Roma. Eles mal faziam para comer. Mais de 95% dos judeus não tinham acesso à leitura, não sabiam ler nem escrever. Assim funcionam os impérios. Eles dominam as pessoas, tiram deles as habilidades cognitivas e aí fica mais fácil dominá-los. Portanto, quando Jesus chegou em Israel no seu tempo, Israel já vivia uma sequidão de mais de 400 anos de silêncio divino. Dentro do coração deles, Deus os havia abandonado. Desde o livro de Malaquias até o livro de Mateus, nós temos um período aí chamado de interbíblico, 400 anos de silêncio divino. Israel então já não tinha esperança, não tinha paz de espírito e estavam subjugados. E de repente aparece alguém vindo lá de Nazaré, e esse alguém começa a fazer sinais. E quando as pessoas veem milagres extraordinários, a esperança começa a nascer. E o povo começa a respirar ares de sonhos novos. A tradição diz que muitas pessoas abandonaram tudo que tinham, o pouco que tinham, para andar atrás do Nazareno em procissão. Houve dias em que Jesus esteve diante dele uma multidão imensa, de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Um colégio apostólico plantado a céu aberto, bem como a cultura dos gregos, né? Foi Sócrates, Aristóteles e Platão que criaram essa história do ensinamento ao ar livre, acesso ao povo.
E Jesus fazia isso com maestria. Mas depois do milagre das bodas de Caná, Israel teve os ares modificados. As multidões então seguiam Jesus, e ele amava isso. E ele não resguardava o seu lado divino, pelo contrário, ele dava a eles aquilo que a massa necessitava. Ele fazia sinais, ele fazia prodígios, maravilhas, ele multiplicava pães, ele multiplicava peixes. As palavras que saíam da boca dele os alimentavam. Houve dias em que, quando ouviram ele pregar, as pessoas perguntavam: que homem é esse, que quando fala, mexe com o nosso interior? Jesus havia chegado num tempo onde ele seria de fato a estrela da manhã. Por isso ele é chamado de estrela da manhã. O que é a estrela da manhã, senão aquela que rompe com a escuridão da noite intensa? Ela começa a anunciar: está vindo aí o brilho do sol, a luz vai nascer das trevas. Então Jesus veio como essa luz para aquela multidão. Estava indo muito bem, 1 ano, 2 anos, e as pessoas seguindo ele. E de repente o Senhor percebeu que 3 anos quase passados do seu ministério, e as mesmas pessoas o seguiam dioturnamente. As pessoas deixaram o trabalho, deixaram suas casas, porque estar com ele era muito prático. Uniam o útil ao agradável. Ouviam uma palavra que tocava o coração deles, na sequência tinham um espetáculo de milagres, e ainda terminavam tendo alimento de graça, que era a multiplicação de pães e peixes. E as pessoas começaram a se acostumar com isso, até que um dia Jesus percebeu que essas pessoas já não vinham mais para ouvir o que ele tinha para falar. Eles vinham atrás de milagres, atrás de sinais efêmeros que começavam ali e daqui a pouco terminavam. E então Jesus começou a enrijecer as suas palavras, a sua pregação, começou a endurecer a pregação, ao ponto das pessoas não conseguirem mais caminhar ao lado dele. Mas antes que ele desse a palavra final e ficasse apenas 12 ao lado dele, aqui no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, parece que eu vejo ele diante de uma multidão, já para iniciar o culto, e algo estalando dentro dele, ele chamando os organizadores da cruzada, da festa, Pedro, Tiago e João, dizendo: hoje eu não prego mais para todo mundo. Como assim, Senhor? As massas estão aí. Não, hoje eu não vou pregar para todo mundo. Eles só vêm atrás daquilo que eu tenho para dar, eles já se esqueceram de tudo aquilo que eu dei. Eu não quero pregar para essa turma toda. E acredito, depois de muita insistência, ele falou: tudo bem, vocês querem que tenha o culto? Vai haver o culto, mas não para todo mundo. Hoje eu quero que vocês escolham no meio desse povo aí 70 pessoas. O número foi exato. Escolha no meio desses homens e mulheres que me escutam todos os dias. A palavra discípulo significa aluno. Escolha no meio dessa escola que eu plantei aqui 70 alunos, e eu vou falar somente para eles. Eu não sei qual foi o critério que eles usaram, eu sei que eles segregaram 70 pessoas. Essas 70 com certeza mereciam estar ali para ouvir. Essas 70 mereciam estar ali para ouvir, porque eles separaram elas. Talvez porque chegavam primeiro, logo que ele ia começar os ensinamentos. Talvez porque, embora por último, acreditando se o milagre não veio no início, pode chegar até eles no final. Eles não iam embora, ficavam ali. Então esses 70 foram segregados, selecionados e colocados diante do Nazareno. E Jesus então vai dar um ensinamento somente a eles. Eu imagino multidões indo embora, dizendo: eu não volto mais aqui nesse ministério, hoje ele não fez nada, isso aqui não é o que eu esperava. E Jesus não estava se importando com isso. Ele fixou o olhar naqueles 70 seres humanos. E quando estavam somente eles, Jesus liberou uma palavra muito especial. Ele começou a usar um tempo adverbial que raramente ele usava. Ele olha para eles e diz assim: eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, pastor Silas Filho, e eu entendi, meu coração saltou dentro do peito. Eu entendi que tem dias especiais em que o Senhor não pode falar para qualquer um. Quando terminar esse culto, você vai mandar mensagem para os seus amigos, vai mandar fotos desse culto, e vai dizer: olha, você perdeu uma bênção, você não veio no culto. Você vai ver as desculpas que vão dar. Vão falar: não, o carro furou o pneu, a minha sogra ficou com dor de dente, eu não consegui, devo engarrafamento, isso, aquilo. Vão arrumar 1 milhão de desculpas. Aí você só está rindo, dizendo assim: querido, fique em paz, a reunião não era para qualquer um. Você não entendeu, né? Vou falar de novo. A reunião dessa noite não era para qualquer um. Era só para um grupo especial, para um grupo selecionado, para um grupo com quem Jesus queria falar tete a tete, cara a cara. Eu não sei vocês, eu não vim aqui para passar tempo, eu tenho mais o que fazer.
Eu vim aqui para ser profeta sobre a sua vida e dizer que se é a autoridade que você busca, é a autoridade que você vai receber nessa conferência. Mas não é uma autoridade com A minúsculo, é uma autoridade com A maiúsculo. Porque Jesus dispensou a multidão, resolveu falar só para 70 e disse para eles: eis que eu vos dou poder. E coincidentemente, algumas bíblias aqui, a tradução não está escrito poder, está escrito autoridade. Eis que eu vos dou autoridade. Por que ele não deu autoridade a todos aqueles outros? Porque muitos vinham apenas para ficar olhando para ele com uma cara de paisagem, vinham apenas como curiosos, vinham porque não tinham lugar melhor para ir. Mas haviam pessoas que caminhavam ao lado dele, porque acreditavam que a qualquer momento eles podiam absorver algo que ele tinha, eles podiam receber algo que mudaria a vida deles. Ou na linguagem moderna, eles receberiam uma chave que iria mudar o cérebro deles. E eu já estou com o meu corpo todo arrepiado, porque eu acredito que essa noite o Senhor vai te dar esse tipo de chave. Alguém acredita nisso? Pode dar um glória a Deus? Então vamos lá. O Senhor começa, como eu disse, usando um tempo adverbial diferente. Ele começa dizendo eis. Raramente você vai encontrar alguém falando isso. Você, por exemplo, já chegou em casa e disse assim à sua mulher: eis que eu quero comer ovo frito. Sua mulher já chegou e você disse: eis que eu preciso do seu cartão de crédito. É um tempo adverbial que ninguém usa, porque primeiro ele está no imperativo. E é um tempo adverbial que vai falar sobre algo de urgência, uma surpresa, algo instantâneo, somente para aquele momento. O Senhor, depois que dispensou as massas, ele olhou para aqueles 70 que ficaram ali, e ele se derramou sobre eles, dizendo assim: é urgente que eu tenho para falar. Do meio desta multidão eu vou destacar vocês, porque sobre vocês virá uma autoridade, virá um poder que vai mudar o rumo, não apenas de suas vidas, mas de todos aqueles que estiverem ao seu redor. Algo extraordinário vai acontecer. Quando eu começo a ler isso aqui, eu fico imaginando: Senhor, por que o Senhor fez isso? E mais interessante, ele começa a dizer: eis que eu. Era ele que estava falando, não era necessário ele falar, se auto-apresentar, usar a primeira pessoa para dizer eis que eu. Mas era a maneira dele mandar um recado ao mundo espiritual, dizendo: oh, Satanás, espíritos malignos, escutem. Quem está dando isso aqui para eles não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Gabriel, não é Miguel, não é um serafim, um ofanim, um querubim. Quem está dando isso para eles sou eu, o verbo encarnado, o dono do universo, aquele que quando fala as coisas acontecem, que traz do nada as coisas e faz existir, que pelo poder da palavra sustenta tudo que hoje nós existimos e vemos. É ele dizendo: eis que eu, para que não fique dúvida. Então entenda, o que você vai receber esta noite, não sou eu que estou te dando, não é a conferência que está te dando, não são os seus amigos que estão te dando, é o eterno Jesus de Nazaré. Porque para aquele que não acredita, ele está entre nós aqui, e ele é tão grande que enquanto eu prego, ele caminha no meio dessas poltronas. E enquanto ele caminha aqui, é tão grande ainda que mesmo caminhando aqui, a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a Devec da Penha está ficando cheio da sua glória. Tem algum pentecostal que acredita nisso aqui? Eis que eu vos dou poder, ou autoridade. Mas antes de chegar no poder e autoridade, eu quero aqui mexer com mais uma palavrinha: eis que eu vos dou. Algumas traduções, você deve ter olhado na sua Bíblia, diz: eis que eu vos dei. Quando eu vi essas variações do texto ser traduzido para o presente ou para o passado, vos dei ontem, vos dou hoje, eu procurei em todas as Bíblias que eu tenho de estudo, eu tenho mais de 30 Bíblias, se havia alguma variação para o futuro. Porque se os tempos estão mudando, eu vos dou hoje, eu vos dei ontem. Será que existiria alguma Bíblia, alguma tradução que diz: eu vos darei amanhã? Interessante, não achei. Não existe em nenhuma tradução da língua portuguesa, nem da língua espanhola, nem da inglesa, aplicando essa palavra para o futuro. Isso aqui mexeu comigo. O Senhor estava dizendo para vocês 70 que já caminham comigo há muito tempo: eu vou dar uma palavra. Ou vocês vão receber hoje, porque eu vos dou no presente, ou eu trouxe vocês aqui só para lembrar a vocês, porque eu já vos dei ontem. Olha que coisa interessante, vou falar de novo. Ou você recebe hoje, porque você não tinha, ou o Senhor vai trazer a sua memória que você já recebeu esse poder, em algum momento da vida você perdeu ele,
E se você perdeu ele, nós vamos encontrá-lo nesta noite. Vamos cavar poços, vamos fazer o que for possível, mas que você não sai daqui do jeito que entrou, você não sai. Eis que eu vos dou, ou vos dei, poder. Poder, autoridade. Fiquei em dúvida se esta palavra poder e autoridade, se ela pararia apenas nessas duas palavrinhas. Procurei nos dicionários e achei uma terceira palavra, que ela é o significado também de poder e de autoridade. É a palavra controle. Um irmão entendeu. Quando Jesus está dizendo, eis que eu vos dou, ou vos dei poder, ou autoridade, ele está dizendo, eis que eu vos dou hoje, ou vos dei ontem, controle. O que é controle, pastor? É poder. O que é controle? É autoridade. Você vem caminhando um dia para a Penha e você para em uma dessas grandes avenidas do Rio de Janeiro. Não conheço bem aqui geograficamente qual é a principal rua que vem para cá, mas de repente o fluxo está andando, os carros estão indo, tem caminhões, tem ônibus na sua frente, e de repente para tudo. Aí você pensa que é um acidente, mas daqui a pouco você descobre que não é. Você desce o seu carro, vai lá na frente dos caminhões, dos ônibus, daquela multidão de carros, e tem só um homem lá na frente dele, usando um uniforme, um policial. E ele está com a mão assim. O trânsito todo é paralisado. Por que o trânsito está paralisado? Será que aquele policial é mais poderoso do que aquele ônibus? Será que ele conseguiria segurar aquele caminhão? Será que se uma bicicleta fosse para cima dele, ele daria conta de segurá-la? Não. Então, por que as pessoas pararam? Se ele não tem força para aquilo. Ele não tem força, mas ele tem autoridade. O que é autoridade? Ele tem poder. O que é o poder? Ele tem controle sobre aquela situação. O Senhor me manda te dizer que Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que hoje, ou Ele está te dando controle, ou Ele está te devolvendo controle. Controle do que, pastor? Me diga você qual área da sua vida está descontrolada. O que é que te trouxe para esta conferência? O que te fez sair do trabalho e vir direto para cá? Tem alguns que nem tomaram banho, estão direto aqui, porque acreditam que algo extraordinário pode acontecer. É por isso o Senhor está te dizendo, eu vou te devolver o controle. A sua vida vai dar uma guinada de 360 graus. Pastor, como se dará isso? Se houver uma explicação, deixa de ser milagre. Então não tem explicação, simplesmente vai acontecer. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai voltar para sua casa, vai dormir essa noite, e quando acordar amanhã de manhã, ao olhar para o espelho, não vai se reconhecer mais. Ao começar a falar com as pessoas vão notar algo diferente. Vão falar, você está estranho, você está diferente. Você vai dizer, mas eu não alterei minha voz, eu não mexi no meu rosto. Vão dizer, não, tem alguma coisa diferente em você. Os seus filhos vão começar a te respeitar mais. Os seus amigos vão te respeitar mais. Os que costumam pregar e cantar, recebe esta palavra. Vocês vão voltar para a sua igreja no domingo, depois, ou se não participarem daqui, voltarem para suas congregações. Vão tomar a palavra para pregar, vão costumeiramente pregar a mesma mensagem, mas a reação da igreja vai ser tão extraordinária, que você vai se espantar. E aí vão perguntar para você, onde você arrumou essa mensagem? Onde você arrumou esse louvor? E você vai dizer, mas eu prego isso sempre, eu canto isso sempre. Alguém vai dizer, não, tem alguma coisa diferente em você. O que é esse diferente? É o sobrenatural. Eu estou pregando uma igreja Assembleia de Deus. Nós somos pentecostais, nós somos místicos por natureza. Se nós não acreditarmos que o céu e a terra podem se envolver aqui, é melhor fechar as portas e irmos embora. Parte de nós profetizamos, parte de nós conhecemos. O que conhecemos é o que aprendemos nos livros. Aquilo que profetizamos é o que vem do céu. Parte de nós depende da horizontal, parte de nós depende da vertical. A parte da horizontal você fez vindo aqui, a da vertical é Ele quem vai fazer sobre a sua vida, visitando e te dando esta autoridade. Eis que eu vos dou, ou vos dei, poder, autoridade, controle. Eu trago uma informação para vocês, e eu quero que preste muita atenção, inclusive o deputado Sóstenes, que isso aqui é importante para nós. Eu vim agora de uma viagem da Europa, eu passei 30 dias pregando lá. Estive com vários pastores, e a Europa está sendo islamizada. Todo mundo apontando, dizendo, porque os europeus abraçaram primeiro o aborto,
o feminismo e o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, pessoas do mesmo sexo não têm filhos, as feministas não querem ter filhos porque querem trabalhar muito, então não tem tempo para a família, e o aborto mata as poucas que estão, os poucos bebês que deveriam nascer. Então, há uma falência na Europa. A Europa está envelhecendo, eles não têm filhos. Então, abriram as portas para que viesse mão de obra barata, e vieram a mão de obra do Oriente Médio, vieram os muçulmanos. O Islã é uma religião muito firme nas doutrinas deles, e cada muçulmano chega a ter de 5 a 10 filhos. Então, dentro de uma geração é natural que eles cresçam. Mas o fenômeno não é só esse. Eu descobri uma coisa mais assustadora. Os europeus velhos estão se convertendo ao Islã. Por quê? Um estudo sociológico, eu tive acesso a ele, é incrível. Por que os europeus estão se convertendo ao Islã? Os europeus antigos, mais velhos, que eram ateus, ou que eram cristãos em algum momento da vida, estão se convertendo ao Islã. A resposta é assustadora. Eles estão se convertendo ao Islã, porque o Islã está devolvendo para o homem europeu aquilo que eles perderam diante desse mundo pós-modernidade, que é a autoridade patriarcal. Por causa do feminismo, as leis impostas transformam os homens em marionetes. Os homens não podem fazer mais nada. O próprio homem, ele é obrigado hoje a guardar dentro de si toda a sua virilidade. Ele tem que ser, para a sociedade moderna, mais afeminado. Ele não pode levantar a voz, ele não pode gritar. É da natureza do homem. Então, indo contra a natureza, você vai matando um ser. E como você não consegue fazer isso sociologicamente, se faz isso através de leis. Então, através de leis, o homem não pode fazer nada. Ora, se querem igualdade entre homem e mulher, por que existe a lei do feminicídio? Porque matar uma mulher, a pessoa ela paga um crime muito mais alto do que matar um homem, se são todos iguais. Então a vida da mulher passou a ser maior do que a vida do homem. Essas leis criadas, a lei, por exemplo, da palmada, que nós aprovamos aqui no Brasil, infelizmente, há alguns anos atrás, onde o pai e a mãe não têm autoridade mais sobre o filho, porque se você causar angústia no seu filho, você pode perder a autoridade sobre ele. Quem é que consegue mensurar angústia? As leis vão infiltrando, e nós, como cristãos, começamos a falhar, porque o cristianismo, infelizmente, é uma religião meio camaleão, ela vai se adaptando. Em nome da paz, em nome da ordem, da decência, a gente começa a obedecer o Estado. O Estado vai se agigantando e começa a meter a mão dentro da igreja. E começa a proibir a gente de falar as coisas. No Brasil já temos pessoas presas por pregarem a verdade no púlpito. Vocês sabem disso. Não se pode falar mais nada. Começa a se tirar a autoridade do homem. O homem vai ficando sem autoridade sobre a família, sem autoridade sobre seus filhos. Filhos não respeitam mais pais. Não há mais esse tipo, o patriarcado, ou seja, o estilo de vida da família civilizatória está sendo arrancado. Os últimos 6.000 anos da existência do homem não valeram nada, porque nesses últimos 20, 30 anos, tudo está sendo transformado. Há uma reengenharia genética. Chamamos isso de engenheiros sociais. Eles estão construindo uma nova sociedade. E em nome dessa nova sociedade, o homem, o macho, o patriarca, está sendo pisado. O cristianismo não fez nada com isso na Europa, porque é a religião da paz. Então o cristianismo se adaptou também ao estado da democracia moderna, daquele mundo que eles chamam de democracia, mas não é, uma ditadura de minorias. Resultado, o homem europeu perdeu a autoridade sobre a família. O homem europeu não é mais respeitado pela esposa, não é mais respeitado pelos filhos. O homem europeu tem que andar de cabeça baixa, porque tudo sobre ele é pesado. Aí vem o Islã e diz assim para ele: a lei de Alá é maior do que a lei do Estado, e nós não tememos o Estado. Você chega na Inglaterra, em alguns bairros, sócios, já existe lá a lei da Sharia. A polícia inglesa não entra em alguns bairros da Inglaterra. Amsterdã, mais de 57% da população de Amsterdã já é feita de pessoas que não são mais holandeses. O Islã cresceu, está crescendo assustadoramente. E o homem europeu está se convertendo ao Islã, porque quando ele vai ao Islã, o Islã pega a Bíblia deles, o Alcorão deles, que é milenar, e eles não mudam um tio nem uma vírgula. E dentro de casa vale a lei da Sharia. E eles estão devolvendo para o homem a autoridade que ele perdeu diante do governo. Olha o perigo. Os homens europeus perderam o controle. Os brasileiros não vão perder. E se alguém aqui perdeu o controle, já escolhe um lugarzinho para colocar ele de volta, porque nessa noite você vai receber o controle de volta. Deus vai te dar o controle sobre a sua casa de novo.
Os seus filhos vão te olhar diferente depois desta noite. Eles não vão ver mais aquele homem, ou aquele velho, ou aquele cara. Eles vão notar algo diferente, porque eu acredito na presença do Espírito Santo. Eu sou de uma época que quando a gente chegava perto de um crente cheio do Espírito Santo, a gente se arrepiava só de chegar perto dele. Vamos voltar a esta época. Não interessa o que o seu filho, a sua filha tenha aprendido na universidade, não interessa o que falou para ele o sociólogo, não interessa. O que interessa é o que esta conferência está te proporcionando. Eis que eu vos dou hoje, ou vos dei ontem, poder, autoridade e controle. Quem acredita que pode receber controle de volta? Então pegue com a sua mão no ato profético, coloque aqui dentro e dá um grito para acordar a penha inteira. Eis que eu vos dou, ou vos dei poder, autoridade e controle. Aí Jesus começa a usar uma linguagem, Odilto, espiritual, que para compreendê-la não é fácil. Eu vos dou poder, autoridade e controle para vocês pisarem. Para vocês fazerem o quê? Estou meio surdo. Para quê? Ao invés de falar, você pode me mostrar? Uau! Sentiu a igreja tremer? É isso que o inferno vai sentir depois dessa noite. Eu amo assistir marcha de 7 de setembro. Quando eu era garoto lá no interior, a gente ia marchar com a escola. E quando a gente ia marchar, era uma luta. A gente marchava marcando passo, parecia todo mundo doente, com sono. A gente parecia todo mundo mancando. Aí a gente estava em 500 alunos, não fazia nada. Ninguém nem sentia os pezinhos da gente batendo tranquilo. De repente vinha 50 policiais marchando na mesma rua. Chegava a tremer a praça. Eles levantavam o pé aqui em cima. Quem já viu isso? Tem muito militar aqui. Cadê os militares aqui? Não, vocês levantam o pé aqui em cima. Por que se levanta o pé aqui em cima? É uma mera performance, por acaso? Será que é só uma coreografia extremada? Não. Você aprende lá com o seu capitão. Se você não pisar firme na sua terra, o inimigo vai achar que ela não tem dono. Quando você pisa firme na sua terra, você está mandando um recado: aqui não, Satanás. Aqui tem autoridade. O Senhor está dizendo: eu vou te dar poder de novo para você pisar. E como eu sou pentecostal, por favor, não me julgue não. Eu vou pedir para Jesus colocar um sapatinho de fogo nos seus pés. Porque quem sabe hoje você volta para sua casa mostrando para quem manda naquela rua: Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria, não me interessa o que mais. Vai mostrar para eles que a sua casa tem dono. O diabo não toca mais em um fio de cabelo dos seus filhos. Ele não vai ter mais controle sobre a sua esposa, nem sobre as suas finanças. Ele não vai tocar mais na sua alma, nem te deixar depressivo, nem com síndrome do pânico. E se alguém acredita nisso, pelo amor de Deus, reage. Reage. A autoridade. Arrepiou até a minha barba agora. Eis que eu vos dou poder para pisar. E aí Jesus vai ficando mais difícil a interpretação. Eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Jesus está usando uma linguagem metafórica. É preciso compreender. Ele está falando de uma coisa apontando para outra coisa. E aqueles homens que estavam ali, aquelas pessoas, aqueles discípulos, aqueles 70, eles compreendiam a linguagem dele, porque Jesus não falaria isso para quem não entendesse o que ele estava falando. Talvez por isso, e somente por isso, ele não deixou os outros permanecerem ali. Essa reunião é particular, é só para quem conhece a linguagem do Espírito. Vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Eu queimei as minhas pestanas, levei anos para entender esse texto. Fui entender esse texto um dia vindo ao Rio de Janeiro. Eu fui visitar a Quinta da Boa Vista, palácio, antigo Palácio Dom Pedro II. É um museu lá. No fundo tinha um serpentário, um lugar lá onde eles colocavam serpente. Tinha lá vários tipos de serpente. E eu não sei vocês, mas eu particularmente acho a serpente um animal muito exótico. Todas as vezes que eu posso parar para ver, eu fico
fico deslumbrado. Imagine um animal que não tem ouvido, não tem braços, mãos, pernas e nem pés, e põe terror em qualquer pessoa. É a tal da serpente. Por isso que as nossas sogras são apelidadas de Edita, senão vão começar a me dizer que eu sou sogrofóbico. Mas a serpente. Eu estava lá na Quinta da Boa Vista, quando eu cheguei diante de um viveiro lá, pastor Silas, era um viveiro de uma jararaca, e ela estava bem num cantinho, toda enroladinha, com a cabeça dela repousada sobre o corpo, Elcio. E eu cheguei bem na hora do almoço da maldita. Aí um veterinário abriu lá o viveiro e jogou um ratinho lá dentro. Hoje não pode mais colocar a criatura viva, porque tem que evitar o sofrimento. Mas naquela época ainda podia. Colocaram um ratinho, um camundongo branquinho lá. Quando o camundongo caiu lá dentro e ele viu onde ele estava, pense num animal que se desesperou. Ele tentou escalar aquela parede de vidro umas 50 vezes. Ele ia para um lado, para o outro, ele não encontrava a saída. Ele tentou tanto, mais tanto, eu falei, eu quero ver onde vai dar isso. E a serpente estava lá, com o olho fechado, a maldita estava dormindo. Daqui a pouco ela abriu o olho e ela não se mexeu. Do jeito que ela estava, ela ficou, parece que ela sabia que aquele ratinho não tinha para onde ir. Depois de várias tentativas de subir, escalar a parede de vidro, o ratinho partiu para cima da serpente. Eu falei, agora vai dar ruim. Quando ele chegou perto dela, ela não se mexeu. Ele subiu em cima dela, Sóstenes. Ele estava desesperado, ele queria encontrar uma maneira de sair e ele não encontrou. Resultado final, ele foi para o outro lado do viveiro. A cobra aqui e o ratinho aqui. Ele arriou as 4 patinhas dele. Dava para ver o desespero, porque o coraçãozinho dele pulsava no pescoço. Depois de uns 5, 10 minutos, eu falei, eu quero ver o que vai dar isso aqui. A serpente levantou a cabeça. Ela colocou aquela língua bifurcada para fora e ela sibilou. Na terceira vez que ela sibilou, eu só acredito porque eu vi. O ratinho levantou as patinhas dianteiras e a traseira ficou arriada. E ele começou a se arrastar para cima da serpente. A serpente ficou parada, ela foi abrindo a boca dela, e eu não sabia que era tão feio aquilo, porque quando ela abriu a boca, o dente fica deitado aqui. Quando ela abriu, o dente saltou. Era uma visão demoníaca, maligna mesmo. Quando o ratinho estava perto dela, eu vi o que estava acontecendo, eu não aguentei. Eu dei um tapa no vidro, um soco no vidro, que a serpente pulou para um lado e o rato pulou para o outro. Falei, bom, salvei ele pelo menos por alguns minutos. Mas não teve jeito. A serpente, então, ela serpenteou, foi indo, deu o bote no ratinho, pegou ele, envenenou, ele paralisou, ela torceu ele e ela engoliu. Quando eu terminei de ver aquilo, eu fui saindo, frustrado. Aí o veterinário olhou para mim e disse assim, e aí, gostou? Eu falei, do quê? Você viu o milagre da natureza? Eu falei, se isso é milagre, eu não quero ver isso nunca mais na minha vida, moça. Ele falou, não, é sério, você assistiu um milagre. Eu falei, qual milagre? A serpente tem um poder. Eu falei, qual? A serpente, ela hipnotiza. Ela encanta uma presa pequena. Eu só acreditei porque ele falou. Saí dali antes de chegar na rua. O meu cérebro trabalhou e eu lembrei que 2 meses antes eu estava pregando no alto do Amazonas. E lá numa daquelas populações ribeirinhas, que o pastor Elcio conhece bem, eu pregando, eu passei uma época da minha vida que por 2, 3 anos eu só falava da morte do meu filho, era uma maneira de desabafar. E quando eu estava terminando o culto, veio uma irmãzinha falar comigo, o Senhor me mandou falar contigo. Eu falei, pois não, o Senhor mandou você parar de falar do seu filho em tom de piedade, porque você não é o único que sofre. E eu falei para ela, mas meu filho morreu. Ela disse, o meu também. Aí eu falei para ela, e daí? Ela falou, e daí? Você enterrou o seu? Eu disse, enterrei. Ela falou, eu não enterrei o meu. Eu falei, por que não? Ela falou, porque eu moro numa população ribeirinha, beira-rio, meu filhinho era um peixinho treinado para nadar desde criança, conhece todos os perigos do rio. Eu estava lavando roupa, quando eu olhei para o meu filho e vi ele andando, indo para o rio, mas ele estava andando diferente. Ela falou que ele estava andando meio durinho, mas ela não se apercebeu. Quando ela viu que ele chegou perto da beira do rio, ela escutou um barulho. Ela falou que quando ela olhou, não deu tempo de fazer mais nada. Uma anaconda, uma cobra grande, saiu de dentro do rio e pegou o filho dela. E levou o filho dela para dentro do rio. E ela não pôde enterrar o filho dela. Aí meu coração ficou apertado, porque a gente acha que sofre, tem gente que sofre mais do que a gente. Aí eu fui tentar
conversar com ela, eu disse, mas o que a senhora acha que aconteceu? Ela disse, meus pais me falavam e eu não acreditava. Os pais dela eram índios. A cobra grande, ela encanta, ela seduz presas pequenas. Quando eu lembrei dessa história e juntei com a história lá da Quinta da Boa Vista, lembrei desse texto e entendi o que Jesus estava falando. Não posso falar para qualquer um, mas para vocês 70 que são espirituais eu posso. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre espíritos de encantamento. Estou com o corpo inteiro arrepiado. Espíritos de encantamento. Não, pastor, mas isso não pega em nós, porque contra Jacó não vale encantamento. Use esse mantra e não vigie para você ver o que faz. Abra brechas na sua vida. Faça conluios com o diabo. Guarde para si esses pecadinhos de estimação dos quais você não abre mão deles. Vá abrindo buracos na sua armadura e você vai ver o resultado final. O diabo tem trabalhado com encantamento dentro dos nossos cultos. Será que eu sou o único pastor que, quando vou tratar de casos de família, vejo um homem que era casado na igreja com uma esposa, uma mulher bonita, uma mulher santa, uma mulher agradável, uma mulher educada, uma mulher que o respeitava. De repente esse mesmo homem troca essa mulher por uma quenga, por uma prostituta no meio da cidade. Uma prostituta mesmo, lá do baixo, da zona do Baixo Meretrício. Como é que um homem, na igreja, do altar, como é que um homem que é criado, cantando os louvores que nós cantamos, que tem uma família assim, de repente fica cego, da noite para o dia, é instantâneo. A pessoa fica embruxada. Alguém vai dizer, pastor, ele encontrou nela o que não encontrou na sua mulher. Não há desculpa. Amigo, eu venho de uma geração que diz assim, comeu a carne e rói o osso. Eu aprendi assim sobre casamento. Você tem que suportar as coisas, porque a vida não é tão fácil como a gente pensa. O casamento só funciona se você aprender a usar a marcha mais forte do carro, que é a marcha ré. Se um não abaixar a cabeça, se um às vezes não respeitar o outro, vai acabar em divórcio. E hoje essa geração troca de casamento como se troca de roupa. E eu não aprendi assim. Respeito, não posso atacar você, mas se você está pensando em fazer isso, ainda dá tempo de te salvar. Não faça, não vá. Acredite que Deus ainda pode restaurar as coisas. Pastor, mas a minha mulher me trocou, um homem de Deus aqui na igreja, um homem perfumado, santo, ela me trocou por um traficante de droga, me trocou por um cara que está lá na Cracolândia, me trocou por um devasso. Vamos orar. Está acontecendo alguma coisa esquisita, ela está sob encantamento. Não faz sentido. Não faz sentido uma mulher trocar um homem que é respeito, um homem na igreja, um homem puro, um homem santo, por um ímpio, desgraçado, sujo e vagabundo. Será que só eu conheço história de meninos que foram apresentados no altar da igreja, até ontem cantavam nos nossos grupos, e agora estão segurando em armas? Quem foi que falou para eles que a armas é melhor do que a eternidade que nós pregamos a vida toda, e por ela morremos, damos a vida, por ela morreram os apóstolos, por ela morreu Jesus na cruz do Calvário? Há um espírito de encantamento sobre as famílias, e esse espírito de encantamento chegou no limite dele, porque nesta noite ele vai ser obrigado a recuar. Por quê? Porque o Senhor está te dando controle sobre o seu casamento de novo. O Senhor está devolvendo um controle sobre os seus filhos de novo. Anote o que eu estou dizendo. Não interessa onde o seu filho e a sua filha estejam agora, antes do ano terminar, eles estarão dentro da igreja cantando no coral. Você vai lembrar do que eu estou falando aqui na passagem do ano. Vai levantar um copo de Coca-Cola bem alto, porque crente não bebe cachaça. Vai ver os seus filhos servindo a Deus, o seu casamento restaurado, e você vai dizer, aquele pastor falou na conferência dos homens de valores e era verdade. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Dizem por aí, pastor Messias, que o termômetro de um casamento é a cama. Isso é conversa de William Shakespeare. O termômetro de um casamento é o bolso do provedor do lar. Enquanto o provedor do lar tem dignidade para dar aos seus filhos, à sua esposa, enquanto eles têm roupa limpa, um teto para morar, comida,
enquanto eles têm condições de pelo menos uma vez por mês, a cada 2 meses, ir comer um lanche do McDonald's. Qualquer casamento sobrevive. Sobrevive até um câncer, se tiver estrutura financeira. O termômetro do casamento é o bolso do provedor. Faltou o dinheiro, falta a dignidade. Faltou a dignidade, acaba o casamento. Acaba tudo. E o que o senhor quer falar com isso, pastor? Se eu perguntar aqui dentro, quem aqui está endividado, é perigoso até as cadeiras levantar os pés para cima. Mas se eu perguntar quem é que está endividado com força, você vai ficar escandalizado. E aí você pergunta para a pessoa como é que ela se afundou em dívidas. Ela vai dizer assim: não sei, não vi. Como? Você é burro? Você é ignorante? Você é cego? Você não sabia onde estava se metendo? O que aconteceu? Eu posso explicar. Encantamento. Quer ver? Se rir, nós vamos brigar. Será que só eu tenho dentro da minha casa um aparelho de ginástica que não presta para nada, a não ser para guarda-roupa? Eu tenho uma esteira que fica um monte de caixa em cima dela, roupa em cima do guidão. Alguém tem também na sua casa um aparelhinho assim? Tirando alguns 4, 5 bombadões aqui, o resto com essas barrigas aí, todo mundo sabe do que eu estou falando. Será que só eu tenho em casa? Quando eu abro o guarda-roupa, só assim, eu olho uma camisa, eu falo: por que eu comprei essa camisa? Eu já tentei usar ela, não combina com nada. Já tirei, coloquei umas 20 vezes. Aí eu jogo ela de novo lá dentro. Aí eu fecho o guarda-roupa e falo: por que eu comprei essa camisa? Alguém tem uma roupa em casa que nunca usou? Ou só eu que sou idiota aqui? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Pô, seja sincero. Será que só eu tenho um objeto que eu quis muito, comprei, aí chegou em casa, está lá, empoeirado, não presta para nada? Pois bem, se não presta para nada, se a gente nunca usou, por que você comprou? Pergunte para mim: por quê, pastor? Você foi encantado. Quer ver? Tem algum vendedor aqui? Levante a mão. Tem vendedor que já fez cursos? Alguém lembra de uma técnica de venda chamada embruxamento? O bom vendedor não é aquele que vende o produto que está na vitrine. O bom vendedor é aquele que vende aquilo que ninguém quer comprar. O patrão dá um aplauso para ele. O bom vendedor é aquele que pega, a pessoa entra dentro da loja para comprar um par de meia. Ela sai de lá com a meia, a camisa, a calça, o terno, a gravata. Ela sai com o kit completo. Mas ela entrou para comprar só meia. Esse é o bom vendedor. Mas se você entrou lá para comprar só uma coisa, por que você saiu com 10? Espíritos de encantamento. Sedução. É aquela velha propaganda do cartão. Ele compra quase tudo. Lembra? É suave, é sutil. Gente, eu sou pastor e sou político. Então para me enganar não é fácil. Eu não compro nada que eu não queira. Eu dispenso o vendedor na hora. Mas eu tenho uma fraqueza. Se eu ligar a televisão naquela porcaria do Polishop, tem um demônio naquele negócio lá. Eu não sei se é as luzes coloridas, se é a moça bonita, se é o rapaz bonito, que ele fica falando: compre, compre, compre. Eles mostram um mundo, é um mundo zen, é um mundo perfeito. E aí eu falo: isso aí não presta para mim. Pergunta se a minha mão obedece. Quando eu olhei, a minha mão catou o telefone. Eu vou gritar com ela, a outra digita o número. Quando eu vou falar não, do outro lado uma moça: me dê o número do seu cartão. Aí já era. Gente, todo mundo sabe que eu tenho problema com cabelo. Eu vi uma propaganda de uma escova de cabelo e eu comprei aquela porcaria. Eu quase arranquei o couro cabeludo com ela. Aquela desgraça não presta para nada. Mas na televisão dá tudo certo. Eu fui seduzido. Parte do meu dinheiro foi para aquilo que não prestou para nada. Pastor, onde o senhor quer chegar? Jesus vai te devolver o controle da sua vida financeira. Pergunte como. A partir de hoje não entra uma agulha mais na sua casa, se o Senhor Deus não te der o start dizendo: pode comprar. Você não será mais seduzido. Anota, vai haver uma mudança financeira daqui até dezembro. E você vai falar: mas eu não sei de onde, eu continuo ganhando meu salário, as contas continuam a mesma coisa. Você vai notar uma mudança até dezembro, porque não vai entrar mais na sua casa aquilo que o diabo quer que esteja lá dentro. As suas finanças vão se equilibrar. E agora eu estou profetizando, porque o meu Deus é dono do ouro e é dono da prata. Ele cuida do corpo, cuida da alma e cuida da sua vida financeira também.
Nós não estamos aqui apenas para ouvirmos uma palavrinha de autoajuda, é uma palavra de libertação. O Senhor não pode falar isso para qualquer um, porque as pessoas não vão acreditar, vão querer uma explicação lógica, razoável, e não se explica aquilo que é sobrenatural. Isso se recebe pela fé. Eu estou vendo algumas pessoas recebendo pela fé. Então, na próxima vez que a gente se vê, você vai me dar o testemunho e vai dizer: pastor, aconteceu algo na minha vida. Agora eu vou apelar. Ai, Jesus, Roberto, mude a música. Não se assuste, alguns dos senhores, se de hoje até domingo olharem dentro de suas casas alguns objetos que vocês se incomodarem com ele, algo que você nunca notou e de repente você vai passar a notar. O seu coração vai bater forte, você vai ficar incomodado. Pegue aquela porcaria e jogue fora. Queime, quebre, dê descarga. Porque eu acredito que assim como a roupa de um santo leva a cura, um objeto vindo da mão de um maldito pode trazer maldição também. Nós temos que acreditar no mundo sobrenatural. Nós não oramos para comer? Oramos ou não oramos? Se oramos para comer, por que não oramos para comprar as coisas? A igreja do Novo Testamento não comprava e nem vendia sem antes pedir a ajuda do Espírito Santo. Está lá em Atos dos Apóstolos. Iam vender ou iam comprar, oravam a Deus primeiro. E quando mentiam, eram punidos. Nossa vida tem que ser regrada pelo eterno. O Senhor vai te devolver a autoridade espiritual que você perdeu ao longo desses anos. Vai haver uma mudança na sua vida financeira. Vai haver uma mudança no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, porque todo espírito de encantamento está sendo varrido para a honra e glória de Deus Pai na noite de hoje. Se você acredita, dê um glória a Deus bem forte, bem alto. E para aqueles que não acreditam nessas coisas, que acham que o crente moderno, se é para Jesus, pode aplaudir. Para quem acha que obra de feitiçaria, essas coisas não funcionam mais. Outubro do ano passado, pastor Silas, eu estava dentro do meu apartamento, lá em Brasília, e já fazia uns 6 meses que eu entrava dentro do apartamento, eu ficava depressivo. As lutas de Brasília são terríveis. O único que gosta daquilo é o deputado Sóstenes, que ele ama aquele negócio, ele ama o furdúncio, né? Eu prego todo dia, então quando chego lá eu sinto choque. E aí eu estava sentindo algo pesado. Eu entrava dentro do meu quarto, a minha cama é grande, como eu durmo sozinho lá, o lado que eu durmo já há 10 anos está afundado, do outro lado está inteiro ainda. E do lado que eu durmo era eu sentar ali, Elcio, não tinha vontade de fazer mais nada, estava desanimado. Eu recebi uma ligação de uma mãe de oração que eu tenho. Ela falou: filho, você está bem? Eu disse: estou bem. Ela disse: como é que está o seu espírito? Eu disse: está aqui. Ela falou: você ainda acredita que Jesus faz coisas? Eu disse: acredito. Ela falou: chama o Roberto. Ela sabe que o Roberto mora comigo. Vai vocês dois lá no seu quarto, não se assusta, viu? Falei: por quê? Ela disse: levanta o seu colchão do lado que você dorme. E eu levantei o colchão. E do jeito que eu levantei, eu soltei e corri para um canto. O Roberto foi lá e catou um coração grosso, com 6 agulhas fincadas dentro. Quando nós abrimos, tinha uma terra fedida, com pedaços de ossos. Aí ela falou assim: achou? Eu disse: acha. Gaguejando, falei: achei. Ela falou: isso aí é uma obra de feitiçaria. Eu disse: vou mandar a empregada embora, a nossa colaboradora, porque quem entra aqui no quarto? Só eu, o Roberto e a moça que uma vez por semana vai lá limpar. Ela disse: não mande embora. Não foi ela. Eu falei: foi quem? Ela disse: isso materializou aí. É difícil explicar. Como é que nós, homens modernos, gente que faz faculdade, poliglotas, que malham seus corpos nas academias, vamos acreditar que feitiçaria pesada existe? Existe contra um pastor ainda? Só Deus sabe o que eu passei nos últimos 6 meses com a minha família, antes de encontrar aquela porcaria. Aí quando eu achei, eu disse: o que eu faço? Ela disse: queima, pega a terra. Eu segui tudo que ela falou. Acredite você se quiser ou não. Quando terminou aquilo, em 3 dias, a nossa vida fez assim, ó. Deu um up. O que estava travado, destravou. O relacionamento com as filhas mudou. O relacionamento com a minha esposa mudou. A minha vida financeira melhorou. Eu comecei a ir para a tribuna falar. Eu passei quase 1 ano sem usar o microfone da casa, porque eu chegava perto do microfone da casa e ficava depressivo. Eu comentei isso com o pastor Odilton, lembra? Primeira vez que cheguei aqui, eu disse: eu estou depressivo. Eu chego perto do microfone da câmera, eu tremo. Eu voltei ativa. Você pode não acreditar no diabo, mas ele acredita em você.
E o que ele quer é isso, que você não acredite, que você acha que isso é loucura, que isso é coisa de crente maluco, que mora no meio da comunidade, que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, que fica fazendo aqueles movimentos, aquelas coreografias malucas. Acha o que você quiser. Eu sei que o meu inimigo é real, e não tem outra maneira de vencer. O diabo não vai te respeitar porque você está bombado. O diabo não vai te respeitar porque você fala idiomas. Ele não vai te respeitar por causa do seu dinheiro, nem por causa do carro importado que você tem. Ele não vai te respeitar por causa do seu ciclo de amizade, por causa da posição social. O diabo só vai te respeitar se você for um canela de fogo de novo. Essa linguagem é pesada? Pois eu vou falar de novo. O diabo só vai te respeitar se você voltar a transpirar azeite. Se você ser um assembleiano que aceita o pacote completo do Pentecoste. Qual é o pacote completo do Pentecoste? Aqueles louvores que nós ouvimos aqui de guerra. É você levantando a mão para cima agora. É você dando glória a Deus. O que não pode é você ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. O que não pode é você vir para uma conferência profética e ficar com esse olho seco, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente. O que não pode é você, pentecostal, ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Posso fazer uma maluquice aqui? Levante a mão direita para o céu, por favor, chacoalhe ela assim. Coloque no ombro desse varão que está do seu lado, dessa varoa. Agarre o ombro deles para mim, com carinho e respeito. Pode dizer para eles: ó, o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Isso, pode jogar a culpa em mim. Agarrou, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Não irrita ela. Isso, chacoalhe o Elcio aí para mim, alguém. Isso, tira esse grandão do lugar, chacoalha. Diga para esse irmão: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ele. Diga: para isso Deus te trouxe aqui, para sacudir a sua vida, seu casamento, sua família, suas finanças, seu ministério. Deus vai sacudir a sua história. Eu tenho 5 minutos. Eis que eu vos dou poder, autoridade e controle. Para encerrar, eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Isso é mais sério e mais grave do que você pensa. Para entender isso, eu tive que ser curioso e meter a minha cara nos livros da minha esposa, porque minha esposa é psicóloga. Curioso lendo os escritos de Freud, de Engels e dos seus pupilos malucos. Eu descobri que Freud mapeou os seres humanos, e alguns seres humanos ele classificou-os com síndromes. E uma das síndromes que Freud disse que o ser humano tem é a síndrome do escorpião. O que é a síndrome do escorpião? O escorpião é um animal que não suporta pressão. Tem vídeos na internet. Alguém fez um rego redondo, colocou ali dentro pano e encharcou com combustível e colocou um escorpião no meio. O fogo não pega no escorpião, mas quando o fogo se levanta, o escorpião começa a andar aos lados procurando uma saída. Ele anda devagar. Daqui a pouco ele vai acelerando, porque ele começa a bater o desespero. Ele não encontra a saída. Ele vai andando cada vez mais rápido, e o ferrão dele fica envergado em cima da cabeça. Como ele está desesperado, pensando só no fogo e procurando uma saída, ele perde o controle na cauda. A cauda bate na cabeça dele e ele se mata. Freud diz que alguns seres humanos não suportam a vida e por isso se matam. Não suportam desespero. Não suportam não ver uma luz no fundo do túnel. Não conseguem lidar com aquilo que eles não conseguem entender. Nós nunca tivemos, como nesses últimos 15 anos, um número tão grande de crentes se matando.
Os crentes não se matavam. Nossos pais nos ensinaram a ir para o círculo de oração, subir um monte, orar até o milagre acontecer. A geração desses últimos 15, 20 anos não tem paciência de esperar. E eles saltam da vida para a morte por causa do desespero. Eu espero que nenhum dos senhores que aqui estão tenham a tristeza de passar pela experiência que eu passei, de ter que enterrar um pastor que se matou. Meu co-pastor, menino que eu consagrei ao pastorado, menino lindo, forte, bonito. Esposa dele, catarinense, linda, modelo, 1,80 m. Menino pregava com uma unção fantástica. No domingo anterior à morte dele, ele pregou tanto na igreja que eu estava em viagem, me ligaram: pastor, Deus usou tanto ele aqui hoje que o céu tremeu. E eu fiquei orgulhoso. Na terça-feira, 2 dias depois, a mesma pessoa que me ligou para falar da mensagem que ele pregou disse: pastor, ele subiu numa ponte e pulou, uma ponte de 100 metros de altura, e se matou. Não tem nada mais triste que um pastor ir para um velório, e aqui no caixão está o pastor que pregou 2 dias antes na igreja, e o céu desceu, e aí o velório cheio de gente, as pessoas querendo uma explicação. O que é que você explica? Eu olhava para ele dentro do caixão, minha vontade era matar ele. Eu ficava aqui dentro, igual um louco, falando, conversando com ele. O que aconteceu? Por que você não me procurou? Ele não deixou bilhete. Ninguém nunca vai descobrir. Tinha algo dentro dele que fez ele perder a vontade de viver, que fez ele perder a vontade de ir para os púlpitos pregar, que perdeu a vontade de cuidar da filha. Ele tinha uma filhinha de 9 anos. Você pode não acreditar, mas tem pessoas aqui dentro, porque Deus não fala com quem está ausente, que está por um fio. Estão desesperados. Estão recebendo ameaças, chantagens, extorsões. Enquanto eu estou aqui pregando, você já olhou o celular 80 mil vezes. E para você só tem uma saída: eu vou morrer. Experiência de quem já tentou e não conseguiu. Faz não. Calma. Não tinha solução até ontem. Hoje começou a conferência. Eis que eu vos dou poder, autoridade e controle para pisar sobre espíritos de encantamento e sobre o desespero. O desespero não é um sentimento, é um demônio. É um demônio que atua muito ao lado do primo dele, chamado solidão. O desespero e a solidão caminham juntos. A pessoa se desesperou, ela vai para um canto. Comece a notar sinais na sua família, sua esposa, seus filhos. Perceba o semblante deles. Não solte a sua casa, você é o sacerdote do lar. Para você não ter experiências tristes, saber que daqui a uns dias você vai encontrar alguma coisa pior do que isso que eu contei aqui. Nossas crianças estão se mutilando dentro da igreja. Eu vim agora do Mato Grosso, ouvi da boca do pastor presidente da convenção, dentro da cidade, na capital. Eles estão com mais de 250 crianças na Assembleia de Deus com o pulso cortado. Nossas crianças estão se mutilando. Por quê? Perdemos o controle, perdemos o poder e a autoridade. Mas o Senhor vai devolver para nós, pelo menos para os que estão aqui dentro. Eu não sei se você acredita nisso. Eu estou liberando uma palavra profética. Eu estou te dando essa seguinte palavra: assim diz o Senhor: eu não perdi o controle da sua vida. Ninguém vai te tomar aquilo que eu dei. Ninguém destrói a sua família, ninguém destrói os seus filhos, ninguém destrói o seu ministério. Pastor, mas eu abri brechas. Você descobriu que é um ser humano. Pois bem, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Você podia estar escondido, mas você veio para o culto sabendo que a Assembleia de Deus tem profetas. Você veio arriscando tudo. Se está aqui, é porque você acredita que Deus ainda pode interferir na sua vida. E se você der lugar, Ele vai interferir nesta conferência. O Senhor está pegando um martelo como esse,
batendo e dizendo assim: eu decreto um tempo de mudança sobre a vida dele, sobre a vida da família dele, sobre a vida da segunda, terceira e até quarta geração dele, porque eu estou te dando poder e autoridade sobre isso. Só quem crê nisso, fique de pé agora. Tira massori andara lava xarabacarabaca.